estamos ao vivo, começando mais uma oficina de contação de histórias aqui com o Laboratório K. Meu nome é Karine, eu estou em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Enquanto eu aguardo as pessoas chegando, eu trouxe uma parlenda para começar. Um dia eu saí pelo mundo caminhando sem eira nem beira, e bem no meio da estrada encontrei um bando de amigos que riam e brincavam juntos, repetindo palavras em conjunto. Eu fui por um caminho, eu também. Encontrei um passarinho, eu também. Encontrei o dedo mindinho, eu também. Seu vizinho, eu também. Pai de todos, eu também. Fura-bolos, eu também. Cata-piolhos, eu também. Eu quis participar da brincadeira e recitei. Batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Menininha quando dorme põe a mão no coração. Eles gostaram do meu versinho e me convidaram para seguir caminho. Fomos andando devagarzinho, recitando bem baixinho. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, chegou minha vez. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Que delícia! De repente passou um homem correndo. Levei um susto quando ouvi alguém dizendo: "Hey, capitão, soldado, ladrão, menino, menina, macaco, Simão." O homem que corria olhava para trás e ria, ao mesmo tempo que nos dizia: "Sola, sapato, rei, rainha, onde quereis que eu vá dormir? Na casa da mãe, Aninha?" De repente, o homem sumiu. E subitamente chegou numa casa diferente, onde tudo parecia infrequente. Pensei que tinha ficado até doente. Senti tanto sono que perdi a fome e até esqueci do meu nome. Mas quando eu quis adormecer, me mandaram obedecer, declamando: "Hoje é domingo, o pé de cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro, o jarro é de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo." Eu lhes disse que estavam errados, que aquilo era esquisitice, porque o domingo nem tinha chegado. Amanhã é que é domingo, pé de cachimbo, galo monteiro pisou na areia, areia é fina, que dá no sino, o sino é de ouro, que dá no besouro, o besouro é de prata, que dá na barata, a barata é valente, que dá no tenente, o tenente é um mofino, que dá no menino, o menino é danado, que dá no soldado, o soldado é valente, que dá na gente. Ai. Gente, tudo bem? Estão chegando por aí? Eu estou aqui começando uma parlenda, esperando vocês chegarem. Olá, Fernanda, Júnior, Dani, Marlene, obrigado por terem chegado por aqui. Então, eu vou começar com o protocolo da nosso terceiro encontro hoje. E eu vou mandando aqui para as pessoas, para elas saberem que a gente já está online, para elas chegarem por aqui. As últimas lives que eu fiz, elas não estavam sendo avisadas pro povo, então eu vou avisar pro pessoal vir pra cá. Olha só, eu já tô rimando, porque hoje a gente vai conversar um pouco sobre musicalidade das palavras e como a gente pode... Olá, Lainon! Oi! Lamper Nogueira! Gente, brigadão por estarem por aqui em Santa Maria, onde eu tô fazendo a live.
Está uma chuva bem mansa, então talvez fique um pouco de ruído, assim, de som de chuva na nossa live. Eu vou então começar o protocolo, que é de praxe, assim, para falar do que é o projeto e quem financia, então. Esse é nosso terceiro encontro de contação de histórias para papais e mamães, e para quem gosta de contar histórias também. Meu nome é Karina, eu sou contadora de histórias e esse projeto foi contemplado pelo edital FAC Digital RS, uma realização do SEDAC em parceria com a Universidade Fevale por meio do Fevale Tech Park. Tem o objetivo de gerar oportunidades de trabalho para artistas, técnicos, produtores, fazedores de cultura, estimulando processos criativos e inovadores para conectar as pessoas em ambiente virtual durante o período de distanciamento social. Então são ao todo 4 encontros, já tivemos 2, esse é o terceiro. No primeiro eu falei sobre como a gente aborda o texto, que texto escolher. No segundo eu falei um pouco dos gestos e de como a gente pode escolher as palavras para ilustrar as emoções. Eu vou falar um pouco mais disso também hoje. E tem um momento em que eu vou responder as perguntas de vocês lá quando tiver uns 20 minutos, mais ou menos, assim, antes de eu finalizar. Quem quiser ir vai colocando umas perguntas que tem dúvidas, ou se eu tô falando muito rápido, fala, dá uma acalmada aí, que aí eu falo mais devagar. Eu tô com uma baby em casa, então pode ser que de repente ela invada aqui pedindo comida ou pra ir no banheiro. Agora ela tá gritando, pedindo bolo. Pode pegar bolo lá no forno. Não tá quente, tá? O bolo não está quente. Bom, então, nosso primeiro encontro. Olá, Amar! Como é que tá? Bem-vinda por aqui. Coisa boa te ver por aqui. Então, assim, começando, eu vou retomar, porque eu tô vendo que tem bastante gente que eu não vi nas outras lives, então vou retomar um pouco. Apresentação, assim, contar histórias é uma atividade imanente da nossa função como ser humano, assim, de transmitir valores, transmitir conhecimento. Sempre eu lembro daquela figura um período bem distante no tempo, assim, que a gente meio que traz até hoje. Alguém bateu na porta. Que é as pessoas em volta de uma fogueira, juntas, e aí tem aquela figura que representa e que tem um respeito muito grande de todos, que ela é mais velha ou é mais velho, e representa uma pessoa que traz informações de quem eles são, e aí conta histórias, e essas histórias querem moralizar, ou querem trazer uma memória, ou cultivar uma tradição. E esse é o contador de histórias ou contadora de histórias. Então, essa pessoa, ela hoje, atualmente, seria um pedagogo, um professor, alguém que traz essa função de mediar, assim, conhecimento com alguém. E nesse momento em que nós estamos vivendo esse isolamento, principalmente as crianças da educação infantil, que são os babies que estão, assim, alguns não estão tendo contato com escola, mas não tem muito contato com outros amiguinhos, estão isolados em casa, assim, quem está fazendo isolamento, claro, né? Eles precisam ter essa imaginação da contação, assim, estimulada também. E aí os pais, às vezes, não têm muitos recursos, né? Ou as pessoas que estão junto, cuidadores, irmãos e tal. E essa oficina, ela vem para dar umas dicas, assim, de como fazer, como contar histórias e de um jeito lúdico em casa, assim. Então, vou passando, assim, pelos nossos... eu divido, assim, quem vai contar, por exemplo, com texto, eu divido o texto em várias partes. As palavras do texto, elas indicam ações, que é os gestos, indicam emoções, indicam ações, emoções, e também trazem uma musicalidade nelas. Chegou o Marquito por aqui, tudo bem? Bem-vindo.
E aí esses textos e essas histórias que são contadas, elas podem ter uma função pedagógica, uma função lúdica, uma função didática, ou simplesmente são histórias que contam uma aventura, que são para entreter. E aí quando a gente conta essas histórias para as crianças, a gente também se aproxima, reúne a família e também aproxima as crianças da gente, assim, de um jeito amoroso, né? Elas se sentem amadas, se sentem seguras quando elas escutam essas histórias. E às vezes as crianças elas vão querer participar também e elas vão ser ansiosas e querem responder junto à história, sabe? Quando a gente conta histórias, muito importante é pensar que os nossos gestos e como a gente ilustra a história contando, elas criam um imaginário também, induzem a imaginação da criança. E essas palavras, elas compõem imagens, compõem um corpo, assim. Junto com isso, a nossa voz também tem uma função muito importante, que é transmitir a emoção do que está sendo dito. E isso faz com que a gente tenha mais domínio sobre aonde que a gente quer levar a história que a gente está contando. Isso também é propiciado pelo olhar. A gente contar a história, a gente ficar olhando, prestando atenção e levando sempre energia lá para cima, sabe? Ter uma energia forte, assim, que faz com que a criança fique olhando e se preste atenção no que a gente está passando para ela, assim. Eu trouxe algumas informações sobre uma pergunta que rolou na última live, que foi uma pergunta da Vitória Martina, e ela perguntou como posso fazer histórias com estímulos diferentes para crianças na educação especial. E no momento eu não tinha muito recurso assim. E aí eu falei algo sobre que a gente pode usar o sensorial, né? Usar algo que se toque, que indique sensações através do toque, mas como na educação especial tem muitas crianças com vários tipos de especialidades, né, diferentes, então eu fui lá para as teorias, né, e pesquisar um pouco para trazer umas informações a respeito de cada um, assim, de uma forma bem abrangente, porque até eu não sou da área da educação especial, então é algo que para mim também é novo, assim. Eu busquei num site, tem aqui, são 7 dicas, por exemplo, 7 dicas para alunos com autismo, do espectro autista. E aí eu vou colocar o endereço nos comentários agora para vocês procurarem, quem tem interesse em saber mais sobre esse assunto e até passar para quem precisa saber, que é importante isso também de incluir, né? Eu vejo como foi difícil para mim procurar essa pesquisa, assim, foi bem difícil porque tem muito pouca coisa escrita sobre isso, então eu vejo que é um assunto que precisa ser levado mais às pesquisas, né? Então, assim, com o espectro autista, tem essas dicas aqui. Aproveitar os interesses do aluno ou da criança, né, como ponto de partida para a história. Tem que ser interessante para ela. Indica não ler a história diretamente do livro, tem que trazer a história mais falada e de uma forma mais informal do que só lida. E a estratégia para esse caso é narrar a história usando cartões plastificados com imagens para ilustrar o que está sendo dito. Usar canções e onomatopeias. Quando você for contar a história, captar a atenção de uma maneira mais dramática, dar ênfase às palavras, modificando a entonação da voz, inserir cantigas que estejam no contexto da história e emitir sons. E essas onomatopeias chua, tic, 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 trazer esses sons todos e para captar e também
tornar a imaginação mais fértil, assim, mais indicar mais coisas através da voz do que só através da narrativa. A narrativa, então, ela precisa ter esse suporte, assim, de vários sons, de entonação vocal. Mais ou menos o que a gente indica mesmo, assim, na própria oficina, né? Usar narrativas curtas, que tenham início, meio e fim, mas sejam rápidas, assim, porque essas crianças, elas têm a atenção, é bem frágil, assim, então elas podem perder, assim, o foco bem rápido. E elas precisam ter, principalmente, assim, uma conexão real. As crianças do espectro autista, elas têm dificuldade com abstrações. Elas precisam ter tudo bem concreto, bem materializado, assim, na imaginação, para não se perder, assim, para elas é bem difícil manter a atenção da abstração. Utilizar a história como disparador de atividades pedagógicas, isso no caso da escola, né? E ter exemplos práticos da história. Esses exemplos práticos por exemplo, você ter uma foto do elefante num cartão e o próprio elefante em um ursinho ou um bichinho que seja elefante, para a criança ter essa possibilidade de acessar visualmente também pelo tato. E ter sugestões de atividades estruturadas, assim, com início, meio e fim, e que também possa a história ter, por exemplo, uma brincadeira dentro daquela história que envolva essa criança. Eu vou linkar, ver se eu consigo linkar aqui no endereço o endereço eletrônico. O outro que eu trouxe foi o site do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, que é um artigo da Malbi Mascarenhas. E aí ela fala um pouco de cada um, assim, por exemplo, os surdos fornecer a sequência visual da história através do livro, ele ter contato visual com o livro, ou acessar fantoches, adereços, e também da gesticulação ser bem direcionada e bem clara para as pessoas que estão assistindo, no caso dos surdos, essa gesticulação indicar bem o que está sendo contado, né? Com os cegos, as pessoas com deficiência visual, passar os materiais utilizados no enredo para que possam ser tocados, e é importante também identificar qual é o nome dos artefatos que são para os participantes. E se houver figurinos, descrever os figurinos, contar detalhes. Quanto mais detalhado, mais preenche a imaginação das crianças com deficiência visual. E a deficiência intelectual, além da clareza na fala, ela precisa também da variedade de cores para manter a atenção também e elas se sentirem estimuladas às sinapses cerebrais. Quando, por exemplo, crianças cadeirantes têm uma preocupação com a altura que você com a altura que você está contando, que não pode estar muito mais alto que ela e nem muito mais baixo, para ela poder ter um campo visual que ela enxergue. E isso vai para outras crianças com mobilidade reduzida também, ter essa preocupação do campo de visão que ela tem, da onde que você está. Senão ela não vai conseguir enxergar a totalidade do espetáculo ou da sua contação ali. Mas essas dicas eu vi mais assim, são para quem conta na escola, né? É diferente da nossa... do foco aqui. Gente, vocês estão chegando por aqui, bem-vindos à live, obrigada por aparecerem aqui. Então, essas eram as dicas, eu tô tentando responder um pouco do que foi perguntado, assim, em como contar a história para crianças
que tem necessidades especiais, da educação especial. Então, como eu disse, eu não sou da educação especial, assim, então essas dicas eu procurei em sites, e eu achei que foi bem difícil encontrar, assim, tem pouca coisa sobre essa temática. Vamos ver aqui. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema da musicalidade das palavras e como a gente pode trabalhar um ritmo do texto que ele fique de uma maneira musical, que ele transmita emoção no sentido também desse ritmo da música, pra gente também perceber o quanto às vezes a gente fica monocorde com a nossa contação, sabe? O jeito que a gente vai contando alguma coisa, ele fica reto, linear, e aí vai perdendo o público. Quando a gente vê, o público já tá pulando no sofá, já deixou a gente, já fugiu, e a gente tem que catar a criança. Então, eu trouxe um pouco disso. Deixa eu ver aqui. Primeiro eu quero linkar os endereços para vocês, para quem tem interesse, né, de buscar esse conteúdo. E o outro é o conteúdo aqui, elaborado no site. Obrigada, Marquito. Marquito está na produção lá. Cada um no seu work home. Trouxe um livro que são poemas para assombrar. E eu trouxe esse aqui para ilustrar um pouco de como a gente pode tratar a musicalidade das palavras. Eu já trouxe esse que é rimado para facilitar também o entendimento de vocês. Todo mundo conhece música. Eu quero que vocês pensem em alguma música que vocês conhecem muito, que vocês gostam do ritmo, que vocês têm o ritmo mais ou menos internalizado assim em vocês. E aí vocês pegam esse ritmo e começam a tentar encaixar na história que está sendo contada. Por exemplo, esse aqui, eu gosto muito, ele conta histórias do bicho-papão, do vampiro. Eu quero mais. Pode pegar mais bolo. Mas eu não consigo tirar. Ah, tá. Ele tá grudado demais. Então pega uma colher, tá bom? Olá, Leonora, bem-vinda por aqui. Então, esse livro, ele conta versões de histórias de ataque, por exemplo, um ataque do lobisomem mal sucedido. E sempre tem um ritmo bem interessante por causa que são poemas, e eles são poemas rimados. Então pensem em alguma música que vocês... a Nina tá sempre participando por aqui. Então esse bicho-papão, num quarto bem grandão, de um garoto atrapalhado, bagunça era por todo lado, ganhava pito e ralho, mas nada desse quarto ficar arrumado. Assim chegou a noite com toda a escuridão, e com ela veio o bicho ou monstro, não sei não, que gostava de baderna e poeira de montão. Com os olhos esbugalhados e vermelhos de espantar, viu um menino dormindo. Oba, pensou o monstro, já arrumei o meu jantar. Embaixo da cama entrou com sua boca de arrasar. Dormitava o bicho no chão, quando sua barriga começou a roncar.
Era a hora de o garoto ir pra dentro das entranhas do glutão. Mas o menino deitado solta de repente um atchim! Espirrão. Atchim! E lá se foram travesseiro e edredom para a boca do monstrão, o bicho papão. O papão, engasgado de ar, precisou ir para a janela. Lá foi o coitado. Mas qual nada, desequilibrado, despencou de travesseiro atravessado. O glutão esfomeado fugiu torto e atordoado. Essa história aqui, ela tem rimas, e eu penso assim, quando você tem uma história que ela já tem rimas, já fica mais interessante, mais fácil, se você já colocar uma música dentro dela, de uma forma que ela se encaixe em uma melodia. E aí você traz também a memória, porque a memória musical, ela é mais... A memória da melodia, às vezes, ela fica mais forte que a memória da própria história. Olha só, meus primos chegando por aqui, queridos. Obrigada por estarem por aqui. Eu trouxe também uma melodia que com o auxílio de um instrumento, por exemplo, se você tem um violão, que você tem... tá guardado, às vezes não tem muita... Ele não tem uma corda, ou não tem problema. O que importa é tirar dele algum som que estimule uma emoção. As notas mais graves, elas indicam mais mistério. Ele tá desafinado. E as notas mais agudas são mais alegres, mais engraçadas. Então, às vezes eu crio algumas músicas, elas não têm muito... Não são necessariamente uma história em si. E trazem alguma emoção ou alguma forma de contar uma piada ou alguma coisa assim. Então, vocês tendo um instrumento, isso ajuda a fazer uma atmosfera musical e já também ajuda a criança a conhecer o instrumento, a brincar. Por exemplo, essa aqui, eu criei ainda quando a Lina era bem bebezinha assim, para ela já se familiarizar um pouco com as melodias. E era mais ou menos assim. Eu saí pra rua e caiu uma chuva na minha peruca e molhou minha peruca que eu gosto de usar. Eu saí pra rua e caiu uma chuva na minha cabeça. Essa música, ela tem praticamente dois acordes e é muito simples, assim, não tem... Ela conta só uma micro historinha que não tem um início muito... Não tem complexidade grande, assim. Já a história, por exemplo, da lenda do Anansi, que eu criei junto com um colega meu, ela é uma história, ela já conta algo dentro de si. Então, ela é mais ou menos assim. Anansi, chegou a hora de se aventurar. Anansi, contar história.
A Nancy era um homem-aranha. A Nancy era um homem-aranha. A Nancy era um homem-aranha que não tinha nenhuma história pra contar. Que não tinha nenhuma história pra contar. Ai, coitado da Nancy. E como é que será que essa história termina? Bom, essa é para ilustrar assim como a música pode ajudar também a contar a história. Outra coisa também que é importante a gente ter a diferença das emoções que são passadas, assim, às vezes elas não ficam muito claras, e isso também serve pra gente organizar dentro da imagem imaginária da criança também. É meio como uma educação sentimental, assim, de quem como que é cada sentimento. Um sentimento, por exemplo, você pode trabalhar você sozinho, assim, treinando, pegar uma frase de um texto e trabalhar, por exemplo, a raiva. Como é que eu falo essa frase com raiva? E isso é um jogo assim que a gente faz muito nas oficinas de palhaço e também de teatro, assim, que é para a gente começar a brincar com as expressões faciais. Por exemplo, como é que eu falo isso com raiva? Lá se foram travesseiro e edredom. E botar raiva nisso e experimentar como é que é na voz essa raiva. Com medo. Como é que é o medo? Lá se foram travesseiro e edredom. O medo é uma emoção que a gente se fecha e a gente se contrai. E colocar isso, então, experimentar fazer esse exercício com amor. O amor, lá se foram travesseiro e edredom. Com desprezo. Lá se foram travesseiro e edredom. E desconfiado. Lá se foram travesseiro e edredom? Será que foi? Bom, eu vou trazer mais uma história agora para vocês. Essa aqui é do lobisomem. Deixa eu ver, cadê? Ela começa aqui. Não, aqui. Essa do lobisomem, ela tem também rima. E a gente também pode trabalhar esse jogo de colocar dentro de uma música. Não se sabe se é bicho ou se é homem. Nas noites de lua cheia, uiva, peludo e disforme. Ainda ficando com medo, mãe. Do que você tem medo? Eu tenho medo de monstros. Ah, ela tá com medo. Ela tá escutando. Olá, Everson, tudo bem? Essa história aqui, texto e ilustrações de Carla Caruso. Eu indico, assim, é um livro muito fofo. Ela acabou de levar um dos meus utensílios de trabalho daqui, mas né, ela tá em casa, é a casa dela, tudo bem. Vou começar de novo. Não se sabe se é bicho ou se é homem. Nas noites de lua cheia, uiva, peludo e disforme. É um louco de dentes esfomeados que surge repentino na mata, anda por entre as folhas e pelo chão e lameado, e corre e arranha a árvore. Quer comer gente pequena com pão e melado. No meio do escuro, chega numa casa de modo bem silencioso. Abre a porta. Um sopro velado. Da boca escorre uma gosma. Au! Procura na cozinha o melado e no quarto a criança que dorme.
Mas naquela casa, a mãe esquecida deixa no meio do assoalho um livro de história de vermelho capuz de menina. O lobo esfomeado, diante da página aberta, para assustado. Não sabe que aquilo é história, vendo o caçador armado no papel desenhado, se consome amedrontado e num instante some o tal do lobisomem. Enfim, e se livram. E quem foi que fez o lobisomem sumir? Um livro de história. Olha que interessante como os livros fazem a gente se salvar dos monstros. Estimular a leitura é muito interessante nesse sentido, porque a criança, ela olha, ela vê figuras, mas daqui a pouco ela vai perceber que essa história também tá nas letras. E isso vai estimulando também a criança a ler. Eu quero trazer outra música para vocês, que é a música que eu criei junto com outro colega também. E eu crio as músicas para as contações de história. E essa foi uma contação que eu fazia junto com um colega em 2015 e se chama O Circo Cheio de Lua, essa história que a gente contava da Memélia Machado. Quero ver se na próxima talvez eu traga para ler. E essa música, ela se chama Lua mesmo. Mar de raios de sol, vento sopro de lua, entra nesse barco e vem comigo navegar. Mar de raios de sol, vento sopro de lua, entra nesse barco e vem comigo navegar. Quem disse que não dá? Quem disse que não dá? Agora escutei a minha filha gritando com o cachorro. Bom, essa também é uma das músicas... Eu não tô conseguindo ouvir. Ah, não. Tá bom. Pronto, a mãe já parou de tocar. Tá bom. Eu quero a parte de uma disse Menina aprontando. Esse... Eu não vou poder mexer no som agora. Vai ter que ser você. Então, esse foi... Eu convido vocês a fazerem perguntas pra mim também. Eu tô ocupada, meu bem. Estou trabalhando com as pessoas que estão escutando as histórias da mamãe. Eu queria a parte de uma e disse que a Moana tem que cuidar dos bebês. Ali. A Moana tem que cuidar dos bebês. A mãe não vai poder ir lá, tá? Negociações com crianças em home office. Eu vi ontem umas ocasiões assim que as crianças invadem e as pessoas ficam desesperadas, querendo, às vezes as pessoas estão em rede nacional e aí entra uma pessoa desesperada para tirar a criança e aí a criança fica mais assustada do que... Acho que é desnecessário, né? Acho que conversando é melhor. Bom, a gente falou então encaixar as frases do texto, né? Às vezes não precisa ser um texto, mas a história que você vai contar, trazer com uma melodia. E essas melodias, elas terem intenções de amor, raiva, coisas que são corriqueiras, assim, né, que a gente tem, e acessar isso na hora que estiver contando. Trazer essas emoções, assim, com bastante ênfase.
Então, eu trouxe também... uma coisa que eu não posso esquecer. A gente vai ter no nosso próximo encontro, que será no sábado de manhã, às 9 horas, a gente vai ter uma surpresa, um convidado especial, que é o Livrônio. Sim, eu vou pedir pro Marquito aí botar o endereço do Livrônio pro pessoal seguir. O Livrônio é um personagem que ele foi criado por gnomos, fadas, vários seres encantados de histórias. Eles estavam muito preocupados porque as crianças elas não estão mais acreditando na fantasia e não estão lendo histórias. E se interessam muito só pelos eletrônicos, por ficar nas redes, nos joguinhos, e não querem mais saber de escutar histórias. E o Livrônio foi criado para fazer as crianças voltarem a escutar histórias. Então, a gente vai ter a presença do Livrônio, que é um personagem que saiu de dentro dos livros, para contar uma história pra gente, que vai ser o Reino de Bololândia no sábado de manhã. Então, já fica combinado e vocês tragam as crianças pra assistir a live junto, porque vai ter história com o Livrônio e ele é todo bonito, ele é todo diferentão. Então, convite pra vocês assistirem a live no sábado, que é nosso último encontro, né? 1h termina os encontros das lives. E esse livro é de Jean Isaac, tá? Esse é bem interessante, ele traz uma versão diferente do Lobo Mal também. Veja que eu gosto das versões, assim, diferentonas das histórias. Histórias mais atualizadas, assim, que traz um contraponto de todos aqueles... sempre o imaginário do herói e tal, né? Da mocinha, da princesa. E eu gosto de histórias que trazem um pouco de novidade, assim, mais atualizadas. O Cordeiro que não queria ser cordeiro. Essa história é interessante, que ela traz alguns exemplos, assim, de como a gente lidar com diferenças também. Por que a gente lida diferente, né? Essa aqui é a primeira imagem. Tem várias ovelhinhas e uma ovelha de pelo escuro ali no meio. Só uma. Desde sempre, nós, os carneiros, vivíamos naquele pasto. Desde sempre, o sol nascia e se punha sobre nossas lãs. Mas um dia, no fim da tarde, um lobo veio rondar o rebanho. Devíamos ter desconfiado e nos unido. Acontece que, como sempre, continuamos de cabeça baixa, pastando. Ninguém se ligou que o lobo podia aprontar alguma. E eis o que aconteceu. Uma noite, o que parecia impossível aconteceu. O lobo entrou no cercado e devorou o primeiro carneiro que encontrou. Mas afinal, aquele já estava muito doente. Olha o carneiro apavorado. No dia seguinte, o sol nasceu e se pôs sobre nossas lãs. A vida voltou ao normal e logo esquecemos aquele pobre carneiro. Um dia, porém, o lobo voltou e devorou mais um carneiro. Mas daquele ninguém gostava muito. Seu pelo era escuro, era uma mancha no meio do rebanho. Além disso, estávamos sempre de cabeça baixa, pastando, e não reagimos. E olha o que aconteceu com ele. O lobo, rau,
Comeu, coitado. E então, durante 2 dias, o sol nasceu e se pôs sobre nossas lãs. Já íamos esquecendo o lobo quando ele voltou. Dessa vez, ele pegou o carneiro de 3 patas, que era vesgo, e tinha até matado uma ovelha e seus filhotes. Como será que isso aconteceu? Os membros do rebanho começaram a se preocupar. Se continuar assim, vamos todos ser devorados. O carneiro, pai de todos, os tranquilizou. Não tenham medo, o lobo só leva os mais fracos. Já estávamos acostumados a ficar sempre de cabeça baixa, pastando, e nada mudou. Olha lá o carneiro chefe lá falando, ó, não se preocupem com os mais fracos, não vai acontecer nada. Mas quando o lobo voltou e atacou o carneiro pai de todos, ó o lobo, surpreendeu-o no meio do sono e o levou para o fundo do bosque. E aí todo mundo ficou assim, ó, de queixo caído. Ninguém entendeu por quê. Logo, por quê? O chefe de todos, o pai carneiro. Gente, foi desolador para eles. E então, o mais novo deles resolveu reunir todo mundo. Ficamos apavorados, desesperados, arrasados com a morte do nosso pai carneiro. O que seria de nós sem nosso chefe? De repente, o mais jovem de nós gritou: se não fizermos nada, o lobo vai nos devorar um depois do outro, até o último. Então será tarde demais. Hoje somos bastante numerosos para fazê-lo cair numa cilada. Inteligente. Em vez de choramingar, vamos reagir enquanto é tempo. Olha ele tendo ideias. Foi então que o rebanho se reuniu todinho, todo mundo. O rebanho se reuniu imediatamente. Como era bom estarmos juntos, eles pensaram. Passamos o dia pensando num plano e ao entardecer estava tudo preparado. Na verdade, era um plano bem arriscado. Mas, afinal, precisávamos nos livrar daquele lobo. Aí, então, na suavidade do pôr do sol, um cordeiro se aproximou do bosque fingindo que pastava, conforme o previsto. O lobo apareceu e nem imaginava da trama toda, né? Da armadilha. E conforme previsto, continuamos de cabeça baixa sem reagir. E então, de repente, o cordeiro que estava perto da cerca começou a agir como se tivesse enlouquecido. Virou-se para o lobo, mostrou a língua e fez caretas, as melhores caretas do seu repertório. O lobo, que não suportava que zombassem dele,
pulou em cima daquele carneiro mirrado. Olha o coitado. E então... mas às vezes um carneiro esperto corre mais do que um lobo enfurecido. E olha só a armadilha que eles colocaram pro lobo. O lobo despencou de cara no chão. E ainda não tinha terminado. Os velhos, os jovens, até os estropiados, todos começaram a caçoar do lobo, fazendo-o correr por todo lado, até o fim do pasto. E olha o estado que ele ficou, gente. Eles foram muito espertos, né? Eles até estavam rindo essa hora, de tanto fazer o lobo correr atrás deles. Um trovão na nossa história! E a Nina chorando lá na sala. E olha, quando ele foi pegar o carneiro mais esperto se escondeu e se abaixou num desfiladeiro. E ele despencou no abismo lá embaixo. Adeus, lobo. Então, com os nervos à flor da pele, cego de raiva, o lobo caiu na cilada que tínhamos armado para ele. Sumiu no mar e nunca mais o vimos. E os carneiros puderam comemorar. Fim. Essa história é bem divertida e tem uma diferença assim de como a gente vê às vezes os carneiros serem só as vítimas dos lobos. O carneiro que não queria ser carneiro. Deixa eu ver aqui quanto tempo. Gente, eu vou pedir. Ai, só falta um pouquinho. Oi, amor. Quer dar um oi pro pessoal? Eu convidei ela para contar uma história para vocês. Você quer contar uma história pro pessoal? Você gosta de história? Não? Eu venho pra você. Veio pedir coisa? Eu venho pra você me dar bolo. Olá, Marco. Bem-vindo por aqui. Bolo. Gente, você vai ter que pegar o bolo sozinha, amor. Mas eu não consigo. Vai ter que conseguir dessa vez, tá? Pega com garfo. Mas eu peguei um, agora eu não consigo mais. Não? Mas se pegou um, pega outro. Gente, eu vou convidar vocês mais uma vez para sábado às 9 horas. Vai ter participação especial do Livrônio, então. E obrigada a todos que estiveram por aqui hoje para a gente conversar um pouco de como contar histórias com músicas. Criem umas músicas, vocês, com caixinha de fósforo, peguem alguma coisa que seja instrumento. É legal ter aqueles... quando acaba as embalagens dos produtos, colocar um pouco de feijão ali dentro e fazer algum ritmo, convidar as crianças para contar junto também. E para contar, as crianças gostam muito de cantar. Eu não sei, a Nina passa o dia inteiro cantando aqui em casa e às vezes ela chega para mim e conta uma história cantando. E aí eu fico pensando, de onde será que ela tirou essa melodia, né? Isso é bem legal de explorar, assim, perceber, assim, as crianças trazerem também os seus próprios repertórios de histórias, suas próprias formas de contar. Entrou agora a Vitória Martina. Vitória, eu peguei a tua pergunta que tu fez. Eu fiquei bastante instigada com a tua pergunta sobre como contar histórias para dentro da educação especial. E aí eu respondi lá no início da live, depois tu dá uma olhadinha lá, que eu trouxe algumas referências também. Então, obrigada a todos que estiveram por aqui. E já aqui, acho que eu não vi perguntas por aqui depois.
o Marquito posta lá pra mim. E agradeço então a participação de vocês por aqui. E abraço a todos. Vamos encerrando.